que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cadê Meu Norte? Hoje estamos com a professora Roseli Alves, que é líder do grupo Corpo, Gênero e Diversidade aqui da UniOeste. Eu sou a Fábio. E eu sou o Marcos. Então, no dia de hoje, estamos com a Prof. Roseli. Obrigado, Prof. Roseli, pelo aceite. Então, a gente gostaria de saber, para iniciar nosso bate-papo hoje, para a Prof. se apresentar, e aí também começar introduzindo sobre o que é esse gênero, né? A Prof. pesquisa, então, no grupo Corpo, Gênero e Diversidade, então, se a Prof. puder introduzir a partir disso, fica muito à vontade. Obrigada, pessoal. Então, eu sou professora Roseli Alves dos Santos, né? Professora há mais de 20 anos da UniOeste, mas eu tenho de carreira de magistério mais de 30 anos, com experiência também na educação básica. E fiz mestrado, doutorado na área de geografia, então fiz minha graduação na Universidade Estadual de Maringá, depois na Universidade Estadual do Oeste Paulista, o mestrado e o doutorado, e o pós-doutorado, o meu primeiro pós-doutorado na Universidade de Caen, na Normandia, na França, e atualmente faço um outro estágio de pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid. E a temática que eu tenho trabalhado dentro da geografia, né, no ensino da geografia, então, importante falar, eu trabalho o ensino, né, na graduação, nas atividades de extensão e também nas atividades de pesquisa. E o gênero, né, esse trabalho com o gênero, ele chegou para mim após o doutorado. Então, até o doutorado, a minha trajetória sempre foi dentro da geografia agrária. Desde a graduação, eu venho estudando as temáticas agrárias, as temáticas do campo, e foi justamente essa temática do campo que me levou a trabalhar com a questão da abordagem de gênero, numa perspectiva de uma geografia feminista. Por quê? Porque o grupo de mulheres, quando eu terminei, né, o doutorado, um grupo de mulheres que compunha, naquele momento, agricultoras, com as quais eu tinha entrevistado durante a minha pesquisa, tinha trabalhado nos diferentes projetos de extensão, elas falaram o seguinte: agora que a professora terminou essa pesquisa, poderia estudar a gente. Eu falei, como? E eu levei um susto. E elas me citaram. Por quê? Porque nós construímos cooperativas de comercialização e depois essas cooperativas foram dominadas pelos homens. Nós incentivamos o crédito e hoje nós não estamos nas cooperativas de crédito. Então, nós queremos que a nossa história também seja registrada, a história das mulheres agricultoras do Sudeste do Paraná. E eu entendi aquela necessidade, aquele desafio. Então, a primeira pergunta, né, que você me faz, o que é esse gênero? Gênero é isso. É quando a gente olha para a geografia, e aí nós trabalhamos com a geografia humana, com a organização do espaço, com a apropriação desse espaço, com a conquista desse espaço a partir dessa organização desse espaço enquanto um território de disputa, nós vemos que as mulheres estavam fragilizadas nesse espaço e precisavam de visibilidade. E aí isso foi me aproximando, e eu falei, mas esse estudo já existia, então não sou eu que começo, né? Nós temos, felizmente, dentro da geografia internacional, mas também da geografia brasileira, desde a década de 90,
um estudo mais sistematizado e forte. Mas é importante falar que, na geografia, a precursora desse debate é a professora Rosa Esther Rossini, professora da USP, que fez, na década de 70, o seu primeiro trabalho envolvendo o debate de gênero. Imagine, né, na ditadura militar, trazer essa temática para a geografia, uma geografia crítica. Então, foi assim, ela que abre as portas para esse trabalho, então, que nós vamos desenvolver nessa perspectiva de gênero. E aí, te respondendo, o que é gênero? Então, gênero é desmistificando o que 4 anos nós tivemos que falar, passados, que não existe uma ideologia de gênero. Gênero é uma organização que define, o social, que define papel de ser homem e de ser mulher nessa sociedade. Então, são papéis pré-definidos. Então, quando você vai trabalhar com o que é ser homem, há um estereotipo. E esse estereotipo, ele é o mesmo? Não, ele foi mudando ao longo da história. Os homens que usavam saia, na antiguidade, eles passam a usar calça. E as mulheres que não estavam apenas dentro do seu espaço doméstico, elas começam a alcançar o espaço do mundo do trabalho. Tudo isso vai sendo mudado. Mas algumas características dessa organização de gênero se mantêm. E aí, junto com o gênero, nós trabalhamos com o conceito de patriarcado, que é a grande problemática que envolve a questão de gênero e a organização espacial. Prof, você já falou, acho que já deu para entender um pouco qual a relação de gênero com a geografia, mas a gente queria que você aprofundasse, porque a gente escuta muita gente falar, mas qual a relação de gênero com a geografia? O que tem a ver gênero com a geografia, né? As pessoas esquecem que a geografia também é uma ciência social, enfim. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Ótimo, Fábio. Se a gente olhar, né, a geografia trabalha com a organização espacial. O espaço, ele é formado por uma sociedade. E essa sociedade, em linhas gerais, vamos falar só de 2 gêneros, não vamos entrar nesse outro mérito, que a gente poderia aprofundar em outros elementos, nós vamos trabalhar com o gênero binário, homens e mulheres. Ela é constituída, a população mundial, o espaço geográfico é 50% de homens, 50% de mulheres. Só aí já justifica, se eu trabalho com uma sociedade que organiza esse espaço e eu vou entender esse espaço, eu tenho que entender os sujeitos que estão neste processo de organização. E 50% desses sujeitos são homens, 50% são mulheres. Há uma variação evidente, alguns países 51%, 49%, mas na média, metade da população é constituída por esses 2 gêneros, homens e mulheres. E homens e mulheres têm papéis. E esses papéis também vai ter a sua implicância na própria organização desse espaço. Isso aí, então, essa por si só já justifica, se nós trabalhamos com espaço geográfico, temos que olhar os sujeitos. E tem outras dimensões, evidentemente, que nós poderíamos falar de classe, etnia, diferentes elementos, mas eu entendo que hoje estamos falando de gênero, numa outra oportunidade podemos falar de outras dimensões. Certo, prof. E aí, a partir dessa relação que a prof sentiu, essa necessidade ou essa introdução de gênero nas suas pesquisas, né? A partir dessa necessidade também que veio da comunidade, né? Das mulheres que ali estavam organizadas, a prof sentiu alguma dificuldade de introduzir pesquisas de gênero na universidade, no curso de geografia, aqui, né, em Beltrão, mas a gente também percebe em outros espaços universitários e acadêmicos, né? Sentiu alguma necessidade, alguma dificuldade de se debater isso na geografia, de incluir esses temas dentro da geografia? E aí, nesse meio termo também, como que surgiu o grupo de pesquisa, né? Corpo, Gênero e Diversidade. Realmente, há uma dificuldade, ela houve e ainda há. Né? Hoje enfrentamos muito menos resistência. Por quê? Porque nós estamos com uma nova geração, a geração de vocês que está muito mais aberta a entender, e hoje nós temos essa experiência, essa vivência da diversidade dentro da universidade. Então, mesmo que não se queira discutir, está posto. Então,
não nos resta outra coisa a não ser que façamos uma ciência fictícia, a não ser incluir gênero. Portanto, a necessidade nos coloca. Mas sim, há uma dificuldade, mesmo a geografia, trabalhando numa perspectiva de uma abordagem crítica, né, de uma leitura mais dinâmica dessa sociedade, ainda há uma resistência. Né, uma resistência, embora tenhamos a diversidade, essa resistência está posta. Haja visto que a maior parte dos cursos da geografia brasileira, e aí vamos falar da geografia brasileira, não tem a cadeira de geografia de gênero, né? Nem na graduação e nem na pós-graduação, portanto, é uma temática mais difícil. E aí, quem acaba levando esse debate são pesquisadores isolados ou em grupos. Nós temos no Brasil um grupo, né, que é precursor nesse debate, nessa sistematização, e que tem nos fortalecido muito, que é o grupo do JET, de Ponta Grossa, da professora Joseli, mas também temos, agora aposentada, né, a professora Suzana Veleda Silva, lá da Universidade de Rio Grande, que vão trazer esse debate. Elas saem do Brasil, vão para a Espanha fazer os seus doutoramentos, pós-doutoramentos, e voltam, então, nos auxiliando nesse debate, na sistematização. Então, hoje, o Brasil ele é referência na América Latina. Nós temos um grupo de geógrafas e geógrafos feministas da América Latina, bastante atuante, do qual a gente organiza um encontro, né, a cada 2 anos, pela América Latina, começou pelo Brasil, que congrega esses estudos dessa geografia feministas, ou geografia de gênero e geografia da diversidade. Então, mas foi muito difícil, e ainda é difícil, dialogarmos com os nossos pares. Né? O que a gente, quando propõe esse debate da discussão de gênero na ciência, é isso que eu falei para vocês inicialmente, é olhar essa diversidade de sujeitos, e aí eu vou entender que não é só uma dimensão econômica que interfere numa organização espacial. Eu posso dar um exemplo de uma pesquisa desenvolvida aqui por uma das nossas orientadas, e hoje professora também da universidade, Aline Schmidt, que no seu mestrado trabalhou com a produção leiteira. Então, sudoeste do Paraná, a gente vai entender enquanto é uma bacia leiteira importante, mas a gente precisa olhar que essa bacia leiteira importante, ela começa com o quê? Com o trabalho das mulheres. São as mulheres que vão fazer esse trabalho na base do leite. E aí, quando o leite ganha expressão territorial e econômica no sudoeste do Paraná, ele passa a ser controlado pelos homens. A gente até brinca, né? As mulheres trabalham e quem recebe o cheque são os homens. Ué, por que isso? Então, isso nos leva a pensar. E aí, quando eu quero... Por que demora tanto, às vezes, as tecnologias no campo para chegar na produção de leite? Porque quem fazia o trabalho, dos elementos pesquisados aí por nós e também pela Aline, as mulheres faziam o trabalho. Aí quem ia para assistência técnica, as reuniões, no espaço público, fora da casa, eram os homens. Mas não eram eles que desenvolviam esse cotidiano. Então, as técnicas demoravam muito mais. E não estou dizendo de capacidade de um, de capacidade do outro. Estou falando de quem executava. Então, conhecer essas realidades são fundamentais para a gente poder implementar mudanças, compreender esse espaço e implementar as mudanças territoriais. E aí, isso... Você pergunta, como que surgiu o grupo, né? Então, eu sempre estive vinculada a grupo de pesquisa. Inicialmente, eu trabalhava com um grupo de pesquisa, grupo de estudos territoriais, do GETER, que eu comecei na universidade junto com o grupo, nós criamos esse grupo, né, que era da geografia, Beltrão, depois ele foi crescendo. E dentro do grupo, então, a gente tinha essa dimensão territorial e muito o trabalho com a pesquisação, com a extensão. Então, a atividade de extensão sempre foi muito forte na minha formação acadêmica. E essa formação acadêmica, portanto, e esse trabalho de extensão, trabalhando sempre a pesquisa e extensão, que me levou a trabalhar com esse grupo de mulheres. Então, em 2009, 2010, eu começo um projeto, né, de extensão, que era a organização política, a sistematização da organização política das mulheres agricultoras do sudoeste do Paraná.
do qual nós temos um livro que está prestes a sair, e temos também, é organizado junto com a professora Cecília, e temos um vídeo documentário que eu convido vocês a assistir, quem quiser conhecer um pouco dessa história das mulheres. E desse debate todo, essa relação de pesquisa, e a minha entrada também na pós-graduação, foi chegando esses temas, porque é um tema que foi chegando. As pessoas têm interesse e esse desejo de estudar as dimensões de gênero, estudar as diversidades. E esse trabalho todo foi chegando, e aí nós percebemos que precisávamos ter um grupo específico, principalmente ligado a esse grupo das geógrafas feministas. Então, nós criamos um grupo Corpo, Gênero e Diversidade. Corpo, nessa perspectiva do sujeito, da individualidade do sujeito e toda a sua corporeidade que tem relação com essa construção maior. O gênero nessa perspectiva também de construção e também desconstrução da própria ideia centrada desse binário homem-mulher, e a diversidade. Dentro dessa diversidade, nós trabalhamos o quê? A questão racial, étnico-racial, a diversidade sexual. Isso está posto nessa perspectiva de trabalho. E aí o grupo, inicialmente, foi... Eu tenho a liderança do grupo, juntamente com a professora Melissa, que é do curso de Direito, e o professor Luiz César, do curso de Pedagogia. Então, é também um grupo multidisciplinar. Então, a gente trabalha com diferentes abordagens, diálogos, a gente se organiza nas nossas orientações, nos nossos projetos de pesquisa, mas também nos nossos projetos de extensões. Que legal, prof. E quais são, então, esses projetos de pesquisa e esses projetos de extensão? E como é para o pessoal de casa que está assistindo, se quiser participar do grupo, ele é aberto para todo mundo ou é só para quem é da UniOeste? Como que faz para participar? Então, Fábio, nós estamos numa universidade pública. Portanto, o grupo de pesquisa, ele é aberto. Então, todos e todas e todes estão convidados a participar conosco do grupo. É evidentemente que, para fazer parte, e aí, assim, eu falei dos professores, isso inicial, mas nós tivemos vários outros professores, inclusive professores colaboradores que estiveram em determinado momento, saíram, e os estudantes. Então, a base forte do nosso grupo de pesquisa são os estudantes, e são eles que levam as pesquisas. Como é um grupo, ele é uma construção coletiva. Então, eu só sou a liderança no CNPq, formal. Mas eu diria que eu sou a que menos mando naquele grupo. Porque se é que alguém manda alguma coisa. Porque é uma construção coletiva. Então, está aberta a qualquer pessoa que tenha interesse nessa participação. E aí, quais pesquisas a gente desenvolve? O grupo tem algumas dezenas de pessoas. Então, são muitas pesquisas, e eu vou falar assim, das pesquisas que eu estou envolvida agora de uma forma mais direta. Então, nós temos um projeto hoje financiado em parceria com a Universidade Complutense de Madrid, que nós trabalhamos a questão do produto de denominação de origem. E aí, esse trabalho a nossa pesquisa é justamente entender como que essa tradição espanhola para a construção desses projetos que eles têm com a denominação dos produtos de origem, das diferentes vertentes, vinho, queijo, as hortaliças, também alguns produtos a partir do turismo. Como que essas experiências deles podem se transformar para nós aqui no Brasil, e especialmente no Sudoeste, porque nós estamos centrados no Sudoeste do Paraná, a universidade, portanto, é aqui que a gente tem contribuído mais. Como que isso pode contribuir também com a organização da agricultura? Aí você vai falar, mas e o gênero, onde está aí? E aí nós vamos trabalhar com os projetos, a própria FAB trabalha isso, com a questão da produção dos queijos e derivados a partir de uma organização de mulheres em Santo Antônio do Sudoeste, e desta organização, que faz parte de um grupo para melhorar a qualidade e, quiçá, um dia transformar o queijo do Sudoeste do Paraná um produto com uma denominação origem, como temos na Serra da Canastra, o queijo da Serra, os vinhedos no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma das pesquisas.
Temos também a horta comunitária, as hortas urbanas, que é são outras experiências que nós temos acompanhado ao longo desses anos. Construímos em Francisco Beltrão a primeira horta comunitária do município, no bairro Padre Rico, a partir de uma experiência do grupo de mulheres, do coletivo regional de mulheres agricultoras, que fizeram um desafio para as mulheres urbanas se organizarem para construir também um processo de organização coletiva, da qual resultou a horta que existe hoje em Francisco Beltrão. Hoje temos outra, né, mas a primeira, então, é a origem dessa organização, não nossa, da organização desse processo coletivo da comunidade. Então, nós somos esse intermeio. E também temos a organização do coletivo. Então, a partir do coletivo de mulheres, que antes era coletivo de mulheres regionais do campo, hoje é do campo e da cidade, que faz parte dessas organizações, e a universidade participa. E aí temos outras pesquisas na área da organização territorial da agricultura familiar no sul do Brasil. Então, a gente fez esse mapeamento. E não posso deixar de falar também do Observatório da Questão Agrária, do qual o grupo faz parte. E aí, dentro do grupo, né, o Observatório da Questão Agrária, que é composto por universidades dos cursos de Geografia do Paraná, e que nós temos muito forte esse debate, então, lá sim, com muita aceitação por todos os pesquisadores e pesquisadoras da questão agrária, esse olhar de gênero e a importância, principalmente, das mulheres no campo. Aí temos pesquisa de violência contra a mulher, temos uma série de experiências e pesquisas aí sendo desenvolvidas. Muito legal, prof. Eu acho que assim, a gente vê a importância e a necessidade de se discutir esses temas, né? E também a relação de como a comunidade precisa também estar perto da universidade e a universidade perto da comunidade, né? Como o prof falou, dos projetos de extensão, pesquisa, né? A relação com o ensino. E eu acho que a dinâmica do grupo, na pessoa da prof, né, Roseli, eu acho que é de extrema importância aqui, não só local, mas regional e até nacional, né, com pesquisas referenciadas que estão ganhando destaque, não só aqui, mas nacionalmente, né. E a partir disso, já encaminhando para o final da nossa conversa e nosso bate-papo de hoje, a gente gostaria que a prof fizesse uma sugestão de leitura, né, uma indicação de algum livro, de alguma temática que os nossos ouvintes e telespectadores possam acompanhar, e quem tem mais interesse, né, em se debruçar sobre essa questão do gênero, da diversidade dentro da geografia, possa se interessar a partir dessa sua indicação, né? Ok, então agradeço, né, essa oportunidade que vocês deram de trazer esse debate aí importante para nós de gênero e também a participação do nosso grupo de pesquisa. E aí, 2 indicações eu daria. 3, se me permitem. A primeira, venha conhecer o nosso grupo de pesquisa, está aberto, inclusive para estudantes secundaristas, tá? Está aberto também aos estudantes secundaristas. Quem pensa em um dia fazer geografia, venha conhecer o nosso grupo, que vai se apaixonar pela geografia logo de cara. Está nas redes sociais. Tem também uma revista, né, que tem muito artigo e essas temáticas envolvendo o gênero, que é a geografia, Revista Latino-Americana de Gênero e Geografia. Tá? É uma página online, gratuita, o acesso, digita lá que vocês vão encontrar o link. E aí uma sugestão de leitura é a Geografia Subversiva, da professora Roseli, com uma série de outros colegas, né? E ali vocês vão entender quando a gente fala desse gênero, dessa geografia feminista e da importância de um novo olhar para tratar as questões de gênero. Muito obrigada, prof, pela sua participação, pelas indicações. A gente vai deixar o link na descrição, né, das indicações de leitura. E encerramos hoje, então, agradecendo sua presença, falando da importância de estudar gênero na geografia, né? E é isso. Obrigado por assistir e até mais.